Bom dia. Vamos dar início à nossa mesa 1. E gostaria só de deixar um aviso. Para obter o certificado de ouvinte, é necessário confirmar presença em 70% dos blocos de programação. Ou seja, nós temos esta mesa presencial acontecendo neste momento e temos uma mesa online acontecendo no mesmo momento. Quem quiser acompanhar a mesa online de forma mais confortável, nós temos a sala 266. Então, se alguém quiser ver a mesa online, pode se dirigir até lá. Então, vocês precisam confirmar presença em uma ou outra, ou na online ou na presencial. Vocês podem escolher. A lista de presença será transmitida aqui nesta tela, depois das comunicações. Transmitiremos um código para vocês acessarem. Quem tiver dificuldade, pode nos procurar ali no fundo da sala. E, com isso, eu passo a palavra para a Paula, que vai mediar esta mesa. Bom evento para nós e boa mesa. Obrigada. Tá. Bom dia a todos. Estou muito feliz e honrada com o convite de fazer a mediação dessa mesa de abertura, que chama Memórias da Nakba. Eu estudei aqui na FEFELESH há muitos anos atrás, mas eu não sou da letras, eu sou da história. E hoje em dia eu estou fazendo pós-doutorado em História da Ásia na Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo. Também vou apresentar uma comunicação na quinta-feira, então estarei também no lugar de vocês em breve, muito em breve. Então, a gente começa, então, né, sem mais delongas, né? Cada um de vocês vai ter 15 minutos para fazer a apresentação. Quando tiver faltando 5 minutos, eu vou fazer algum gesto para avisar que está faltando 5 minutos. E eu vou controlar aqui, quando vocês quiserem, podem falar, que eu vou passando os slides. E, enfim, a gente começa agora com o Gabriel do Lago Loureiro, que é da Universidade Federal de São Paulo, também meu colega, também que a gente já conhecia, que é A Loucura de Ser Palestino, Mahmoud Darwish, a escrita da identidade nacional a partir do diário de um cidadão sem país. Obrigada. Obrigada, Paula. Estão me ouvindo? Eu sou estudante de mestrado na Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Gabriel, sou orientando da professora Samira Del Osman, que é isso que eu conheço a Paula, que também orientando dela, né? E essa apresentação vai ser baseada no mestrado em andamento que eu estou fazendo. Então, Paula, se você puder já passar. Pode ver só. Que eu falo sobre Mahmoud Darwish, mas antes de falar dele, é impossível falar de literatura palestina e de Palestina sem falar do contexto, né? Então, o contexto da Palestina, se nós temos que pensar em Sykes-Picot, na divisão do Oriente Médio pelas potências imperiais após a Primeira Guerra Mundial, né? O Sykes-Picot foi um acordo feito segredo pela França, Rússia e Reino Unido, que foi depois vazado pela União Soviética, e nesse acordo o Reino Unido ficava com o controle da Palestina em um mandato de tempo indeterminado. O Reino Unido tinha um interesse no território por motivos geopolíticos, eles tinham interesse nas riquezas da região, eles tinham interesse numa proteção para a Índia, que era o mote da política internacional britânica daquele período. E então eles estabelecem esse mandato na Palestina a partir das Ligas das Nações, e em 1917 tem a Declaração Balfour, que acho que todo mundo sabe, né, é uma declaração que o Reino Unido declara seu apoio na formação de um país e de uma nação para o povo judeu nas terras da Palestina. Pode passar, pai? Com o mandato estabelecido, há uma intensificação do projeto de colonização da Palestina pelo Fundo Nacional Judeu e pela Organização Internacional Sionista. O apoio britânico é constante durante esse período, eles têm uma intensificação da compra de terras, há uma facilitação para organizações sionistas se formarem. E nesse momento também, durante essa época, nós temos o movimento da Al-Nada, que é o conhecido como o Despertar Árabe. É o que nós chamamos de um despertar nacionalista, de uma consciência nacional árabe. Estava acontecendo durante todo o Oriente Médio, na Palestina não foi diferente.
Na Palestina, nós temos os primeiros casos do termo palestino usado para se referenciar às pessoas da região, são do final do século XIX, do começo do XX, que nós temos em alguns jornais. E esse movimento era um movimento particularmente elitista. A maior parte da população da Palestina era analfabeta. Eram publicações nacionalistas em jornais que tinham um alcance muito pequeno. Era em torno de 2% da população que realmente sabia ler. Nós podemos inferir que esse alcance seja um pouco maior, porque a leitura muitas vezes era feita em voz alta, então você podia ler numa praça, ler para outras pessoas que não podiam ler em si, mas era um movimento que, em seu âmago, era muito elitista. E era um movimento que era nacionalista, mas ainda estava pensando numa Palestina dentro do mundo árabe maior, não tinha uma definição necessariamente do que seria esse Estado-nação. Assim. E aí os conflitos durante o mandato britânico vão se intensificando por causa da intensificação da colonização. Então nós vamos ter uma intensificação do movimento armado, principalmente tanto palestino, que aí vai dar na guerra, que vai durar até 39, o movimento de 36 a 39, e você vai ter a formação também de milícias sionistas. Vamos ter a Haganah, o Irgun, o Lehi, que vão se formar também durante essa época para combater as forças armadas, tanto britânicas quanto palestinas. Nós temos, então, a fatídica partilha da ONU, depois da intensificação dessa imigração, né, e da colonização judaica por causa da Segunda Guerra Mundial, né, o Fundo Nacional Judeu tinha essa noção de que se você não trouxesse essas pessoas para a Palestina, naquele momento essas pessoas iam morrer. Então eles intensificaram ao máximo a compra de terras, a colonização. O plano de partilha é aceito pelos sionistas e é recusado pelos árabes, porque o plano alocava um pouco mais de 50% do território para os judeus, e a reivindicação da população árabe é que, se houvesse algum tipo de partilha, que essa partilha fosse feita de forma proporcional. O posicionamento palestino naquele momento era de que não deveria haver partilha, deveria haver um Estado único, binacional, não deveria ter uma definição necessária de que ia ser um Estado judeu e um Estado árabe, mas deveria ser um Estado conjunto. Se a ONU ia fazer uma partilha, que essa partilha fosse feita baseada na população. Como eles eram a maior parte da população, eles ficariam com a maior parte do território também. Não foi o que aconteceu. O movimento sionista era a favor de qualquer tipo de partilha, porque a partilha fortalecia as demandas deles por mais terra. Então, houve esse desacordo, e aí temos a guerra e temos a Nakba, e a população palestina expulsa forçadamente suas terras. São em torno de 750 mil pessoas que são ou expulsas ou mortas durante esse período, incluindo a família do Darwish, que é onde... É isso, pode passar, Paulo. Que é onde eu vou falar agora. Que o Darwish aí nasceu em 41, num vilarejo, que é o vilarejo de Abilha, que é no norte da Palestina. A família dele fugiu durante a Nakba. Eles foram para um campo de refugiados no Líbano, eles passaram um ano nesse campo de refugiados. O Darwish fala que foi o momento em que ele deixou de ser uma criança, que foi o momento que ele entendeu que o campo de refugiados que ele estava no Líbano era a realidade e que a Palestina fazia parte da imaginação, que a terra dele não existia mais. A família dele vai voltar depois de um ano, só que eles voltam depois que o primeiro censo de Israel foi feito. Como eles são uma população, então, não censeada, eles são considerados como infiltrados pelo governo de Israel, eles são uma população que está lá, eles são presentes, mas são ausentes, portanto, eles não têm direitos. O Darwish vai estudar em várias escolas de primeiro grau, colégio, que são afiliadas ao Partido Comunista, ao MAC, e são escolas que vão proteger ele. Ele tem um relato nos livros dele que ele fala de quando ele teve que se esconder porque chegaram os agentes do governo na escola e a escola colocou ele no armário para não descobrirem que ele estava lá. Porque ele não deveria receber educação, porque ele não existia. Ele vai ter essa formação, então, muito conectada com o MAC, por causa das escolas. O MAC vai facilitar também a publicação dos poemas dele, ele vai publicar em jornais associados ao MAC, que, por exemplo, o Al-Ittihad, e ele vai se juntar ao Al-Ard, que é o Movimento pela Terra.
Palestina. O Al-Ard era um movimento que buscava reformas jurídicas e lutar dentro da lei pela reivindicação dos palestinos, pelas reivindicações de terra, pelas reivindicações do direito de retorno. O Al-Ard não vai ter muito sucesso, ele vai ser considerado ilegal pelo Estado de Israel em 66. E o David vai continuar publicando, vai continuar escrevendo, ele vai ser preso durante esse período também. E aí, quando ele vai para o Líbano, mais ou menos na década de 70, ele vai se juntar ao LP, ele vai estabelecer um contato pessoal com o Arafat, ele vai ter uma amizade com o Arafat, e ele vai ter o vínculo com o Raqqa, que é o novo partido comunista de Israel durante o período. É importante frisar que os partidos comunistas em Israel eram os únicos partidos que recebiam tanto árabes quanto judeus. Eles tinham uma ideia de um Estado social comum entre os dois. O MAC tinha um caráter mais árabe do que judeu a partir de um certo período, mas eles ainda assim eram defensores do Estado de Israel. Pode passar, por favor? É isso. O Darwish enfatiza muito, e é importante enfatizar isso também, estamos aqui no encontro, né, de letras árabes, de que o papel do poeta no mundo árabe. O papel do poeta no mundo árabe é um papel inerentemente político. É muito conectado à ideia de que uma pessoa que está na vida pública deve ser também um poeta, ou o poeta deve estar conectado à vida pública. E durante esse movimento nacional, o Darwish vai se dedicar completamente, em toda a sua obra, tanto em verso quanto em prosa, a falar da Palestina. Ele vai falar do movimento palestino, ele vai falar da situação dos palestinos, ele vai falar da sua vida como uma pessoa que foi expulsa de sua terra. E aí ele vai ser conhecido como o príncipe dos poetas e o poeta nacional da Palestina. O príncipe dos poetas é uma denominação que foi dada a ele pelo Said, e o poeta nacional da Palestina foi dada a ele pelo Arafat. Pode passar, Paulo, também? Isso. Em português nós temos algumas obras do Darwish, eu acho que todas pela editora Tábua, né? Muitas delas pela Safra, que está aqui, muito obrigado pelas traduções. Né? Que são o Memória para o Esquecimento, da Presença e da Ausência, Já de Terceiro Comum e o 11 Ácidos. Ele publicou mais de 40 obras de poesia e 10 em prosa. As obras estão traduzidas em diversos idiomas, inglês, francês, espanhol, italiano. Mas na minha pesquisa eu faço uma compilação, assim, são muitas traduções mesmo. E eu tenho que, isso deixar claro que eu escolhi uma obra em prosa e no verso por uma dificuldade minha mesmo em analisar a poesia. Eu fiquei com medo de analisar uma poesia em árabe, porque eu estou aprendendo árabe por agora, então estou tendo que usar uma tradução, eu não queria usar uma tradução da poesia, enfim. E pode passar, por favor? Que aí vamos para a obra que eu escolhi, que é da minha pesquisa, que é o Diário de um Cidadão Sem País. Ele escreveu esse diário durante um período de prisões intermitentes da década de 60. Ele foi preso 5 vezes nessa época. Ele foi preso sempre com essas prisões administrativas, ou seja, sem um processo legal arrumado, né, um processo legal real. São diversas acusações, algumas são ridículas, algumas podem ser que tenham algum sentido, assim, para o Estado de Israel. Ele foi preso por incitar um movimento de revolta em Haifa. Ele foi preso antes da Guerra dos 6 Dias, talvez porque eles tinham medo do que ele fosse falar durante a Guerra dos 6 Dias. Ele foi preso porque explodiram uma melancia na frente de um circo e falaram que isso era um atentado à segurança do Estado de Israel. Ele coloca isso durante os diários também, é uma passagem até engraçada. E ele sentiu que a segurança dele estava em risco, né? Ele estava sendo preso constantemente por uma década inteira. Então o Raqqa arranja um financiamento para ele fazer uma pesquisa em Moscou, né, na União Soviética, e ele aproveita isso para não voltar mais. Ele percebe que ele não consegue mais viver na Palestina durante aquele período, então ele sai em 71. Ele vai para Moscou e depois ele vai voltar para o Líbano, ele vai morar em Beirute, ele vai para o norte da África, ele vai acompanhar a LP. E o diário é publicado em 71, logo depois quando ele sai, e o diário é traduzido para o inglês pelo movimento de mulheres da OLP, logo no mesmo ano. Então eu uso a tradução em inglês, que está presente nos Freedom Archives na Califórnia, em Berkeley. A tradução lá está completa.
pelo que eu percebo, é uma boa tradução, que é uma tradução direta. E pode passar, Paulo. Como está de tempo, Paulo? 4 minutos? Tá. É isso. Não sei se vocês conseguem ver direito os excertos. Dá para ver? Os grifos são meus e são alguns excertos. O texto não é muito longo, são 6 capítulos, assim, desses diários. Não necessariamente segue uma estrutura clássica de um diário. Ele sempre se refere nesses diários a ele mesmo como você, numa tentativa assim de expandir a percepção, né? Ele está deixando claro que a experiência dele não é uma experiência única. Então, ao falar você, ele está falando para o leitor que pode ser você também nessa experiência. E aí temos, no 2 ali, tem o caso que eu mencionei da melancia, que ele é preso, ele é levado para uma prisão, ele fica de frente a um retrato do Theodor Herzl, e aí falam que explodiram uma melancia na frente de um circo, e que isso é uma ameaça direta ao Estado. E ele fala, uma melancia, o circo e o Estado, é uma harmonia rara. E ele menciona, né, desse processo todo que meio que moveram um processo legal, está fazendo um processo legal falso para ele na própria prisão. Ele fala, é porque me respeitam muito, mas eu recuso essa honra desse julgamento falso. E essa é uma passagem que eu gosto muito, da passagem no capítulo 4, que é quando ele pensa em mandar um cartão postal. E ele fala que você sai em busca de um cartão atrativo em Haifa, a cidade com seus pés no Mediterrâneo e sua coroa no céu. E que você encontra nenhuma foto de uma rosa, nenhuma foto de uma praia, um pássaro ou mulher. Todos eles desapareceram para dar espaço para tanques, armas, aeroplanos. O mundo das lamentações, as cidades ocupadas e as águas do canal de Suez. E quando você acontece de vislumbrar um ramo de oliveira, você encontra desenhado na asa de um caça francês. Seu coração afunda até o chão, e tudo que resta a você é se encolher em um vão na rua apinhada para abrir espaço para as milhares de mãos agarrando e buscando os cartões postais coloridos, para mandar para os judeus do mundo essa mensagem do renascimento histórico e de seu retorno lendário. E você não manda nada para os seus amigos, exceto o silêncio do coração, um silêncio que nunca os alcança. É um momento em que ele tem a percepção, né, de que a terra dele não existe mais. A terra dele, da imaginação dele, que a terra que ele está falando sobre, só existe na cabeça dele. Ele está lutando por uma terra que já foi transformada pelo Estado de Israel, foi transformada pelo Fundo Nacional Judeu, foi transformada pelas guerras, e ele percebe que ele não consegue exprimir isso de uma forma que não seja esse silêncio. Que é isso, é um silêncio que ninguém ouve, né? Porque você não consegue ouvir o silêncio. Na situação na Palestina naquela época, ainda por cima, você tinha um controle da mídia que não tinha como essas mensagens realmente passarem. Pode passar, por favor? E aí nós temos, então, os 2 últimos excertos. No 5º, ele se lembra, numa das prisões dele, sobre a situação das outras pessoas que também foram presas ou foram mortos. E ele lembra da pessoa que foi morta porque estava trabalhando, e aí ele estava cansado porque estava calor, e ele tirou o casaco dele, e o documento que permitia que ele saísse do vilarejo dele para ir trabalhar estava no casaco dele. Ele foi questionado pelos soldados por que ele estava lá. Ele disse, meu documento está no casaco. Não ouviram ele e mataram ele mesmo assim. Ele se lembra das permissões para a morte, que são as pessoas que precisam pedir permissão para o Estado de Israel para poder enterrar seus entes queridos. E toda essa documentação necessária. E aí ele pensa como ele é sortudo, que a prisão dele é apenas de alguns meses, como ele é sortudo, que ele está apenas preso, que ele não está morto, e que durante essa prisão, então, ele escolhe cantar sobre a terra dele, escrever para a namorada dele e escrever sobre o povo dele. É isso. É isso. Davish, então, ele dedicou a vida dele a construir uma identidade palestina através dessa escrita. Então, toda a escrita dele, em particular, eu penso, o diário, transparece esse esforço de
mostrar uma identidade nacional e uma nacionalidade que existe. Porque ele fala que o sionismo dizem que não cometeu crimes, que simplesmente trouxe um povo sem terra para uma terra sem povo. E o esforço dele é constante de provar que um povo está lá, um povo existe e o povo é conectado com aquela terra. Pode passar então? Tem mais um. As minhas referências, né? Que muita literatura sobre nacionalismo, sobre literatura também. E o último é só um agradecimento. Né? Muito obrigado por me ouvirem. E muito obrigado pelo espaço. Alô? Tem que ser nesse? Pode ser os dois. Não, pode ir. Agora a gente passa para Isabela Almeida de Abreu Aquino, Taksim e Tarab, uma etnografia sonora do exílio palestino. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui o aceite do meu trabalho, dizer que eu estou muito honrada também de estar nessa mesa com vocês, com grandes pesquisadores. Então, a comunicação que eu escolhi hoje é Taksim e Tarab, uma etnografia sonora do exílio palestino, que é um desdobramento da pesquisa de mestrado que eu tenho desenvolvido aqui no Departamento de Antropologia, aqui no prédio ao lado. O nome da minha pesquisa é Memórias Palestinas, Práticas Sonoras de um Exílio Existencial, e ela é fomentada pela FAPESP. Pode passar. Então, eu queria começar, na verdade, com uma provocação e, na verdade, uma reflexão para a gente fazer em conjunto aqui. As imagens e as palavras falharam, pensando um pouco no contexto do que a gente está vivendo nessa etapa histórica da Palestina após Tufan al-Aqsa, após o 7 de outubro de 2023. Eu acredito que as redes sociais, né, de todo mundo aqui tenham sido inundadas por esse tipo de imagem aqui de conteúdo sensível. Né? É uma profusão de imagens de pessoas em sofrimento e de situações de brutalidade, né, do terrorismo sionista novamente na Palestina. Então, velhos, na verdade, debates, eles se reacendem, né? Principalmente pautados ali um pouco nessa linha da Susan Sontag, até da Judith Butler, para a gente pensar que nessa etapa do que a gente está passando, parece que quanto mais se mostra, menos as pessoas veem. Né? E quanto mais brutalidade se mostra, menos as pessoas conseguem entender o que os palestinos estão passando, ou menos querem entender o que os palestinos estão passando. E, por outro lado, se a gente pensar na palavra, eu acredito que a palavra não falhou, porque, né, é o nosso instrumento de trabalho aqui. Né? Porém, uma grande antropóloga, né, que é uma das bases dessa pesquisa, que é a Veena Das, uma antropóloga indiana, ela vai dizer que, diante do indizível, né, de uma violência que aniquila o mundo, como a da Nakba, por exemplo, que é o exílio original, né, a partir dela que tudo acontece, ela vai dizer que a gramática falha. Né, as fronteiras do que a gente entende como humano, elas precisam ser reescritas. Né, e o tamanho dessa brutalidade nos faz falhar. Então, pode passar, por favor. Então, desde o início dessa pesquisa, né, que começa ali em 2021, ainda na minha graduação, eu fiquei pensando, né, como pensar a Palestina, então, né, e todas essas Palestinas, né, a Palestina como uma comunidade transnacional, né, de pessoas que estão espalhadas no mundo e se reconhecem como palestinos e nutrem o desejo de uma pátria liberta. E também dessa Palestina, que é uma terra ocupada, né? Que é uma terra que eu defendo que a gente precisa pensar ela epistemologicamente como uma terra ocupada, né? Do norte ao sul dela. Então, a minha saída, eu acho que tem muitas formas da gente pensar a Palestina, mas a minha saída foi pensar através do som, por meio do som e do seu correspondente, o silêncio, para a gente poder pensar o que é o central para essa pesquisa, que é pensar a experiência do exílio, pensar a experiência da memória, como esse exílio e essa memória se constituem. Então, pode passar, por favor. Então, dentro do meu quadro analítico-conceitual, eu trabalho principalmente com duas autoras, uma delas é a Veena Das e a outra uma antropóloga palestina, que é a Laila Bulukhud. E a Laila, ela vai dizer o seguinte, ela vai defender
a ideia de etnografias do particular. É a gente fazer trabalho de campo pensando em pessoas localizadas no tempo e no espaço. Porque ela diz que os efeitos de processos extralocais de longa duração, macroprocessos, eles só se manifestam local e especificamente nas ações de indivíduos vivendo vidas particulares, inscritos em corpos e palavras. A Vinadaz, em uma visão que eu considero complementar, ela vai fazer uma defesa do cotidiano e do ordinário, porque ela vai dizer que o evento crítico, quando ele se rompe, ele coloca os seus tentáculos no ordinário e no cotidiano. Então, a Nakba, ela não é um evento que se encerra, mas ela é vivida todos os dias. São os tentáculos no cotidiano. Então, ela diz o seguinte: meu interesse nesse livro, que é o Vida e Palavras, não é o de descrever os momentos de horror, mas de descrever o que acontece ao sujeito e ao mundo quando a memória de tais eventos passa a ficar guardada nas relações existentes, passa a penetrar nas maneiras de existir e nas relações entre as pessoas envolvidas. Então, diante disso, pensando no particular, no ordinário e no cotidiano, eu vou pesquisar 4 trajetórias, 4 etnobiografias, né, memórias, fluxos, de 4 artistas palestinos exilados em São Paulo, que eu coloquei aqui sob pseudônimo de Saleh, Ismail, Numan e Ahmed. E é com essas pessoas que eu vou trabalhar desde 2021 para pensar exílio, memória e as canções e os sons da Palestina. Então, pode passar. Um exemplo bem prático aqui para falar para vocês, não teria, né, como eu não falar de Fairuz, nunca conheci um árabe que não gostasse de Fairuz na minha vida. E Steven Feld, que é um antropólogo norte-americano, ele vai dizer que se a gente quer estudar os ambientes em que os nossos interlocutores estão habitando, a gente precisa escutar histórias de escuta. A gente precisa entender como se ouve, entendeu? Então, para dar um exemplo, eu lembro que um dia eu estava tomando café na calçada do restaurante de um dos meus interlocutores, do Saleh, e o sino da igreja começa a tocar. Aí ele fala: nossa, eu lembrei de Damasco. Ele, nascido em um campo de refugiados de Al Yarmouk, na Síria, e ele fala: isso me lembrou da igreja, perto do campo de refugiados. Então, o som aqui, ele funcionou como um disparador de memória, como um dispositivo de memória que remeteu ele a uma experiência de exílio passada, antes da experiência exílica no Brasil, né? E um outro exemplo, né, essa canção da Fairuz, eu ouvi ela sendo repetida várias vezes em campo. É uma canção chamada Nasem Alain al-Hawa. E um dia, um dos meus interlocutores falou assim: você entende o que essa música está falando? E aí ele me traduziu esse trecho que ela diz assim: eu tenho medo, meu coração. Cresço nesse exílio, né, de crescer nesse exílio, e minha terra não me reconhecer mais. Me leve para minha terra. E aqui ela usa um termo muito interessante, que é o de hurba, que é uma palavra que os palestinos mobilizam com muita frequência para explicar o que é a experiência de exílio, e aqui eu traduzo como exílio, né, e muitos outros antropólogos. Então, pode passar. Então, meu primeiro interlocutor, né, é a primeira pessoa que eu conheço, né, que a frase que ele fala que dá início a essa pesquisa, que é eu palestino, né, eu sou palestino. Ele, nascido na Síria, em um campo de refugiados, ele se reconhece como palestino, e ele é palestino. E essas etnografias, né, a busca por essas memórias, ela começa a mapear também os impactos da Nakba, os diferentes desdobramentos da Nakba em diferentes regiões da Palestina. Então, no caso do Saleh, por exemplo, ele nasceu em Al Yarmouk, mas a família dele vem de um lugar que o nome não existe mais, foi apagado, chamado Al Jauna, no norte da Palestina, ao leste de Safed. E durante uma das operações, né, do terrorismo israelense, durante os eventos da Nakba, as pessoas foram tiradas de Al Jauna com brutalidade, e um assentamento colonial, que é o assentamento colonial de Rosh Pina, englobou aquele vilarejo e virou, então, um assentamento sionista. Pode passar, por favor. E aí a gente chega em um dos conceitos centrais para essa comunicação, que é o de Taksim. Então, uma das primeiras coisas em campo que eles me falaram é essa noção. O que é o Taksim? Ele é a improvisação melódica e instrumental. Então, seja de alaúde, que é esse instrumento com a caixa em formato de meia pera, seja no buzuk, que é um outro instrumento também árabe,
com a caixa menor, o braço longo. O taksim, ele é improvisação, então é uma forma de comunicar os estados emocionais, de comunicar desabafos, memórias, por meio de uma improvisação. Então, o Saleh ele diz o seguinte: quando toco o alaúde, vai no meu coração, dentro, no rosto, no corpo, no nervo da minha mente. Então, eu sei qual makam tocar. Makam eu vou explicar já já. Então, essa é uma das formas de expressão proporcionada por meio das sonoridades e por meio da música e por meio desse conhecimento musical. Muitas das vezes, o palestino, quando ele chega no Brasil e outros países, ele traz a roupa do corpo e o músico traz um instrumento. Então, é uma das formas de poder comunicar, ainda que não verbalizar. Pode passar, por favor. Um outro interlocutor dessa pesquisa, o Numan, ao contrário do Saleh, que nunca pôde pisar na Palestina, ele pôde visitar a Palestina até os 9 anos. Depois ele foi proibido de cruzar a fronteira entre Jordânia e Palestina. E ele me fala, eu lembro de tudo. Eu lembro do casamento dos meus tios e eu ainda quero ser enterrado na Palestina. A família dele vem de um lugar chamado Al-Fahm, próximo de Jenin, e hoje é o que a gente chama, né, tá dentro, tá entre nas fronteiras de Israel. Eu queria, eu posso colocar um trechinho de uma música? Tá nos arquivos para vocês ouvirem. Tá como nome Numan. Isso, Numan. Então, esse é um exemplo, um taksim de alaúde, uma improvisação de alaúde, e ele fala uma coisa muito interessante, não sei se vocês conseguiram ouvir, ele fala, a gente faz o taksim para entrar na escala. Pode passar. O que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo aos maqamat, que é próximo ao que a gente conhece como a escala na música ocidental. Na música ocidental moderna, a gente tem escala maior e menor, e dois grandes pesquisadores da música árabe, o Sami Abu Shumais e o Johnny Farhaj, eles vão falar que os maqams, os maqamats, são um sistema de escalas, frases melódicas, possibilidades de modulação, normas de ornamentação e convenções estéticas que juntas formam uma riqueza de tradição artística. Então, o maqamat é um universo expressivo da teoria musical árabe que permite que, em uma improvisação, em uma música, em uma composição, os músicos possam, né, compor as suas peças musicais. Só que o que é mais interessante aqui, que dentro dos maqams, dos maqamat, a gente pode dizer que são 8 famílias. Cada uma dessas famílias ela está ligada a um sentimento. Então, por exemplo, o maqam Nahawand, ele é conhecido como maqam do amor. Enquanto o maqam Saba, por exemplo, é conhecido como um maqam muito triste, que faz você chorar quando escuta ele. O Bayat, por exemplo, eles falam assim, o Bayat é muito sharq, é muito oriental, né? Tem essa característica ao ouvido. Então, é por meio dessas escalas, que é um conhecimento sofisticado, profundo, que eu ainda tenho tentado entender, porque é complicado mesmo, eles estão comunicando a todo momento. E o taksim, ele vai fazer o uso desse universo expressivo de modulações, de notas, de escalas, para fazer essa composição dessas peças musicais. Então, pode passar.
E aí a gente chega em um outro aspecto, que é o outro conceito dessa comunicação, que é o de Tarab, que é muito difícil de ser traduzido, mas que a gente pode compreender como um profundo estado emocional e espiritual de encantamento e de êxtase provocado pela música. Então, eles geralmente falam assim, nossa, quando você está em um show, o músico começa a fazer o taksim, parece que está todo mundo... Ninguém toma álcool, né? Mas parece que está todo mundo bêbado na plateia, porque está todo mundo no Tarab. Né, aqui é um show da Kulthum, no Egito, algumas fotos de como a plateia estava ouvindo ela cantar, né, uma cantora egípcia muito famosa no mundo árabe. Então, pode passar. Eu chego no último, né, dos meus interlocutores, o Ismail, e dá tempo de colocar 30 segundos da próxima? Esse daqui é um taksim de buzuki, tá? Pode botar só 30 para a gente ouvir. Obrigada. Então, depois, esse é um show que ele fez, né? Aquele primeiro taksim era no ambiente da casa, então esse áudio está um pouco ruim. Mas ele fala assim para mim depois do show, você entendeu o que eu toquei? Aí eu falei, me explica. Aí ele falou, primeiro eu falei das minhas dores e depois eu falei dos meus sonhos. Então, eu concluo aqui. Essa foi uma pequena parte da pesquisa que eu estou desenvolvendo. Eu espero que tenha ficado claro. Mas, para amarrar, né, por meio desses regimes de escuta, de apreciação, de ornamentação e modulação sonora, os músicos palestinos estão contando a sua experiência de exílio a todo momento. No taksim, né, que é a improvisação instrumental, o músico virtuoso ele vai se utilizar dos makamats, desse conhecimento sofisticado, para expressar histórias, segredos, comunicar estados emocionais ou ainda confidenciar dores e sonhos, como o Ismail contou para mim. Um belo taksim, ou um mawal, que é a improvisação do vocal, é capaz de suscitar nos músicos e nos ouvintes o que a gente conhece como tarab, um profundo estado de êxtase pela performance sonora. Então, em grandes palcos de São Paulo ou no silêncio dos lares, Saleh, Numan, Ismail e outros músicos palestinos estão, dia após dia, escutando canções muito antigas, cantando e tocando alaúdes, pianos e buzuks para a Palestina. Obrigada. Desculpa o pessoal do YouTube, eu estava sem microfone. Agora a gente vai para a apresentação da Carolina Ferreira de Figueiredo, Anakba em Andamento, escrita da história e resistência palestina. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Quero, primeiramente, agradecer o aceite. É um prazer, uma honra estar aqui nesse evento tão importante. Então, meu nome é Carolina, né? Eu sou da área de História, né? Sou formada em História e essa comunicação ela tem relação com o meu doutorado, que eu concluí em 2022, né? E desde então venho seguindo algumas reflexões, né? Que também estão num artigo mais recente, que é, digamos, esse recorte que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, para a gente dialogar, né? Eu atualmente sou professora de História Contemporânea da Universidade Federal do Espírito Santo e, então,
para começar a comunicação, né? A Nakba em Andamento, escrita da história e resistência palestina, né? Ela vem, né, esse recorte de hoje, ela vem de um interesse mais amplo no tema da escrita da história palestina, né, na formação de uma historiografia, né, a própria escrita da história, em relação à resistência e à produção de histórias contra-hegemônicas, né, que contestam, que contrapõem histórias oficiais, e então entendendo isso como parte central da luta palestina contemporânea, né? E nesse sentido, né, dentro desse interesse geral, eu venho me debruçando sobre diferentes autores ou intelectuais, né, palestinos e do mundo árabe no século XX, né? Sobretudo, então, pensando a Nakba, né? Dentro dessa produção de escrita da história, de uma escrita resistente palestina, com essa terminologia Nakba, que é uma terminologia basal, né, central, para entender a luta palestina e a questão palestina. E compreendendo-a também como um processo contínuo, né? Então, a Nakba como processo de 1948, mas a Nakba em sua continuidade, né? Em sua permanência, como, né, o próprio genocídio ocorrente em Gaza. Então, nesse sentido, nessa comunicação, né, o que eu quero apresentar, conversar um pouco com vocês, é sobre a Nakba, né, como essa primeira designação dentro do processo histórico mais amplo, né, da questão palestina desde o século XX, a partir de um autor específico, né, que é o Konstantin Zuraik. O Konstantin Zuraik é um historiador sírio, né, que vai ter sua produção intelectual ao longo do século XX, né? Ele nasce em 1909, se eu não estou enganada, e ele vai publicar um livro, né, chamado Mana al-Nakba, que vai ser traduzido, né, para o inglês, posteriormente, já vou falar um pouquinho mais. Então, esse livro, O Significado da Nakba, né, ele vai ser publicado já em 1948, né, então, em meio ao processo de constituição do Estado de Israel, e é um livro, então, publicado, né, sua primeira edição em agosto de 1948, em meio ao primeiro cessar-fogo entre os Estados Árabes e Israel, né, o nascente Israel, e ali então, nesse livro, O Significado da Nakba, o Zuraik vai fornecer análises, né, vai fornecer um panorama político para tentar compreender a catástrofe, né, para tentar compreender a Nakba. E é interessante pensar, né, analisar dentro dessa conformação também da escrita da história que Nakba, nesse sentido da catástrofe, né, vai ser uma das suas primeiras aparições, né, e eu quero conversar um pouco também sobre como a Nakba, como esse sentido vai ser presente e contínuo nas produções seguintes também, que vai falar sobre a luta palestina, sobre a história palestina contemporânea desde 48, né, ou desde as primeiras décadas do século XX. O livro do Zuraik, né, então, como eu falei, publicado em agosto de 48, ele vai ter uma tradução para o inglês, uma tradução que vai ser feita pelo Bailey Winder, ele professor que foi ligado à Universidade de Princeton, no Departamento de Línguas Orientais, e vai ser um livro traduzido em 1956, né? Obrigada. Traduzido como O Significado do Desastre, né? Esse é o material que eu uso para fazer a análise né, para fazer essa pesquisa, que foi o material específico que eu tive acesso, né, uma cópia da Universidade de Michigan. Bom,
O livro do Zurais, ele é composto, né? Como é que ele é organizado? Ele é um livro de cerca de 74 páginas, né? Com 6 capítulos e 2 textos anteriores, né? São 2 textos adicionados ali ao final do livro dele, que foram publicados pelo próprio Zurais em momentos anteriores, em 1947, né? Mas que estão colocados, né, na composição do livro, e muito interessantes, né? Até para pensar um pouco esses diálogos do escrito dele de 47 e depois os escritos dele já em agosto de 48, né? Para se compreender o próprio processo histórico, né? Bom, os capítulos, aqui fazendo uma tradução própria, né, rapidamente, são o seguinte, né, são 6 capítulos: a gravidade do desastre, o dever do pensador, o remédio imediato, a solução essencial, o significado do desastre, um suplemento aos princípios subjacentes à nossa luta na Palestina, né? Bom, evidentemente que eu não vou falar sobre cada um dos capítulos, seria impossível esgotar isso aqui, né? Mas eu gostaria de levantar, então, 3 pontos principais que fazem parte da minha análise e que norteiam, né, de certa forma, todos os capítulos, né, e toda, digamos, a argumentação, as questões que o Zurais está refletindo, né, naquele contexto. Bom, acho que um primeiro ponto bastante importante, né, para pensar esse texto é que justamente o Zurais ele escreve no momento imediato, né, em meio ao processo histórico, em meio à constituição do Estado de Israel e todo o processo violento, né, que constitui a organização de Israel naquele contexto. Então, o texto dele, né, pensando nesse cenário, justamente, ele busca, em meio a esse processo, analisar os elementos daquela história recente, né, e dos desdobramentos daquela história recente, para compreender modos de ação, né? Acho que esse é um ponto muito importante. A necessidade de reconhecer a gravidade, reconhecer a catástrofe para pensar modos de ação, né? Para formular modos de agir frente àquele cenário, né? Então, logo no início do livro dele, aqui estou citando rapidamente, ele vai falar o seguinte: a derrota dos árabes na Palestina não é nem um mero revés, nem um simples mal passageiro. É a catástrofe, Nakba, seu uso, né? Em todo o sentido da palavra. É uma calamidade que é maior do que qualquer uma que já afligiu os árabes em sua longa história de calamidade e tragédia, né? Então, o Zurais, nesse livro, então, justamente, ele está pensando nesse processo, né? Nessa catástrofe, na gravidade do seu problema, né? Dentro dessa dimensão, acho que é importante também mencionar que a gente pode compreender, né, certamente, né, o livro como uma peça, né, um escrito político, né, num sentido até do ponto de vista de um diagnóstico político, né, então ele vai tentar compreender a região, os fenômenos, os movimentos que se organizavam na região da Palestina, né, antes de 48, e uma peça nacionalista, né, então e ele se coloca inserido nesse espaço, né, enquanto pertencente ao mundo árabe, né, enquanto associado, né, ligado também do ponto de vista da identidade nacional, né, nesse sentido nacionalista, à luta, então, da Palestina, né? E também nesse sentido,
ligado ao próprio papel que ele coloca, que é parte também do seu escrito, bastante importante, ao papel intelectual, né? Então, Zurai, ao longo do texto, vai dimensionar, né, vai enfatizar qual é o papel do intelectual, né? Um pouco ali também, colega... 5 minutos já? Gente, vou acelerar aqui. Como o intelectual é parte importante desse processo, né? No sentido de ajudar na luta, de oferecer visão nesse sentido, né? E aí também seu texto político, seu texto intelectual, para o seu modo de ação, né? Para propor um modo de ação. E isso é muito interessante, porque ele mesmo fala na apresentação do texto, do livro dele, de que ele não inventa a pólvora. E acho que isso é bastante interessante, acho que traz algumas questões, né? Justamente do seu papel, né? Do entendimento que ele tinha do papel intelectual, né? Nesse contexto, e como, da mesma forma, pode apontar de como havia um debate corrente, efervescente nesse cenário, antes mesmo de 48, né, sobre a presença do sionismo e o perigo do movimento sionista no território da Palestina, além da presença britânica, né? Então, são debates muito presentes nesse início do século XX, e ele também, digamos assim, então, entende que ele compõe também esse cenário e oferece a sua análise enquanto intelectual. Um segundo ponto é o seu entendimento, e acho que isso a gente pode também direcionar a um contexto mais amplo, né, de análise, que é a Palestina enquanto uma causa árabe, né? Zurai, que é um pan-arabista, o texto inteiro é muito centrado na perspectiva de que é necessária uma união árabe, né? E nesse sentido ele também fornece críticas a lideranças ou à falta da união em certas ocasiões pela luta da Palestina, né? Então ele vai empregar uma linguagem, né, pan-arabista bastante direta, e novamente, né, a gente poderia abrir um outro campo de discussão, de reflexão, que é entender o próprio contexto dessa produção e essa linguagem pan-arabista da primeira metade do século XX, mas que, né, por conta do tempo, vamos seguir. E, nesse sentido, a partir dessa perspectivação, dessa união, é que ele vai propor modos de ação ou fundamentos para remediar o problema da Palestina, né? E ele vai elencar mesmo elementos e dissertar sobre eles, né? Como a percepção do perigo e a força da luta, a necessidade de uma mobilização geral, aqui tanto do ponto de vista econômico, militar, por exemplo, a necessidade da unificação dos Estados Árabes, né? A necessidade de mobilizar forças populares também, né? E um último elemento o que ele coloca como a barganha, né? O apoio também internacional. Isso é um tópico de debate dele, justamente, e aí eu entro no terceiro ponto, que ele disserta, desenvolve no livro dele, que é o sionismo, né? O Zurai que vai pensar sobre o movimento sionista, né? E um ponto bastante importante aqui é a sua compreensão, né? Que está no seu livro, desde o início desse processo, né? Até a Nakba, da estrutura colonial do sionismo, né? Um livro de 1948 que vai então também dissertar sobre a constituição do sionismo nesse cenário na Palestina, apontando, né, algumas questões, né? Por exemplo, sobre a necessidade de uma luta diferente em relação àquela que foi realizada contra os britânicos, né, sobretudo no contexto da revolta de 1936 e 39, né, a revolta árabe.
outro elemento que o Zuraic vai fornecer, né, e que acho que é interessante pensar também nessa diferenciação do apoio internacional, que ele vai entender como há uma dinâmica geopolítica e um apoio internacional que tem o sionismo, né, nesse cenário, e que isso também gera dificuldades, né, ou desafios em torno da organização da luta árabe nessa resistência, né, ou nessa luta pela Palestina. Bom, então, eu encerro aqui apresentando alguns pontos do Zuraic, e também fico à disposição depois para a nossa rodada de conversa. Obrigada. O YouTube não precisa ouvir o que eu falei, então vamos aqui. A próxima apresentação é da Renata Nascimento Mansur, o Museu das Memórias e do Patrimônio Popular de Shatila e suas possibilidades educativas. Bom dia a todas as pessoas. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de poder apresentar aqui o meu trabalho, da professora Maria Amélia Reis, minha orientadora, minha parceira nessa pesquisa. Eu tenho certeza de que essa vinda aqui vai colaborar muito para melhorar os meus argumentos para contextualizar a história da criação desse museu. O Museu das Memórias e do Patrimônio Popular de Shatila. Por favor, pode passar? Então, em caráter de pesquisa de doutorado, a gente examina os aspectos educativos desse museu, que foi criado em Shatila, no Líbano, em Beirute, no Líbano, né, no campo de refugiados de Shatila, após o massacre de Sabra e Shatila, em 1982. A gente examina o modo pela qual os refugiados palestinos, por meio dos sentimentos atribuídos aos objetos recolhidos e expostos, como eles vão realizar esses processos educativos para garantir a permanência das memórias no tempo desses povos espoliados e destituídos dos seus direitos fundamentais, né? Como metodologia, uma pesquisa exploratória, qualitativa, com revisão bibliográfica, entrevistas semi-estruturadas, a partir da análise do discurso. Pode passar, por favor. Aqui somos nós. Ao centro ali é o Dr. Mohamed Al-Hatib, um médico palestino que criou esse museu, coordena e criou esse museu. Ao lado dele é o Dr. Mahmoud El-Ali, ele é também palestino, sociólogo, professor da Universidade do Líbano. Ele se dedica o trabalho dele junto a instituições que dão suporte aos refugiados palestinos no Líbano. Ao lado, a minha professora, minha orientadora, a professora Maria Amélia. Em pé, ali ao meu lado, a professora aposentada da UFRJ, Geni Harb, que foi lá ajudar na tradução, né, do árabe. Eu sou quase uma analfabeta, vou deixar de ser. Mas ela foi lá dar esse suporte importante para a gente. Por favor, pode passar. Então, esse recorte que eu trago aqui para vocês, ele parte do contexto de criação do museu como instituição. O museu nasce como uma instituição de caráter colonialista, no chamado Ocidente, né? Assim, essa ideia do orgulho da dominação colonialista. As coleções de objetos, elas surgem
dentro desse contexto de orgulho da dominação, né? Numa perspectiva cartesiana de afastamento de sentimento e emoção para a constituição do que a gente chama de racionalidade humana. Ocorre que essa visão, apesar de estar profundamente enraizada no nascimento dessa instituição museu, ela não logrou êxito por completo, porque na década de 60, 70, por força dos movimentos sociais, sobretudo aqueles que estavam dentro de contextos de fortes ditaduras, na América do Sul, principalmente, eles começam a demandar e ganha força a ideia de que os museus podem e devem desempenhar um papel decisivo na educação da comunidade, dentro de uma perspectiva libertadora, emancipatória, que se dirija à democracia, a uma sociedade democrática, né? Então, esse senhor Stransky, um grupo, né, e aqui no caso o Stransky, ele desloca para a constituição da museologia como um campo relativamente novo. Ele então começa a pensar uma teoria da museologia, e aí então ele desloca o pensamento do museu-instituição para os processos de valoração dos objetos que vão ser musealizados. E assim, então ele diz que a disposição cognitiva da museologia ela reside na interpretação científica da conduta do homem vinculada à realidade material. E isso abre caminho, então, para o surgimento de museologias transformadoras, emancipatórias, ou seja, que se questionam a que projeto civilizatório o seu museu serve, a quem serve o seu museu, né? Pode passar, por favor. Então, assim, importante que se diga, muito importante, a que ideia de democracia a gente traz nessa pesquisa? Uma ideia que, de forma alguma, permita o aumento de supressão, a negação dos direitos, que esteja apontada para o direito de coexistência, equilíbrio social, para essa sociedade plurirracial democrática do Abdias Nascimento. O convívio aberto a todas as expressões, sem oprimidos, sem opressores, de qualquer raça, de qualquer cor. Que não se permita que, se o nunca mais é para todos, ele é para todos, né? Ou não existe, ou é uma mentira, né? Pode passar, por favor. Então, o objetivo então, desse trabalho é fazer emergir essas metodologias educativas que possam fazer despertar consciências identitárias capazes de interpretar e interferir para a transformação do estado das coisas. E, assim, por meio dessa história de dominação das mais terríveis, mas é uma problemática que tem como pano de fundo a ideia de supremacia de um grupo sobre outros. Então, pode passar, por favor. Então, para contextualizar o museu, essa é a aldeia do Dr. Mohamed Al-Khatib. Ele nasceu em Al-Halissa, um subdistrito de Safad, norte da Palestina, muito pertinho do Líbano, 8 quilômetros perto do Líbano. A aldeia foi destruída em 10 de maio, os palestinos expulsos, a cidade foi completamente destruída, não puderam de forma alguma voltar, e erguida, Kiryat Shimona. Pode passar, por favor. Então, aqui, mais ou menos, o mapa, não sei se dá para enxergar ali, Al-Halissa fica ali no número 11, no distrito de Safad, é muito próximo. Inicialmente, eles ficaram na fronteira do Líbano, vivendo em tendas cerca de 4, 5 anos, e, nas palavras do Dr. Khatib, eles podiam avistar Al-Halissa, mas não podiam voltar. Aí, depois de um episódio de morticínio, eles se afastam mais, vão para Nabati, ficam 20 anos até o massacre de Nabati, e aí, novamente, eles partem. Pode passar, por favor. E aí chegam a Shatila,
no Líbano, em Beirute, e Sabra fica próxima. Sabra e Shatila são dois ai meu Deus, assentamento, dois campos de refugiados, obrigada, 2 campos de refugiados palestinos, mas eles não têm uma fronteira visível, né? E então, pode passar, por favor, no dia 16 de setembro de 1982, por volta das 5 horas da tarde, o Líbano vivia a guerra civil. Na véspera, o Exército de Defesa de Israel havia invadido, ocupado Beirute, toda a parte ocidental estava controlada. Então, eles cercam os campos de refugiados e, em planejamento conjunto com as milícias falangistas do Partido Cristão Libanês, ultradireita libanesa, eles cercam para que os milicianos pudessem entrar, e durante 40 horas ininterruptas eles promovem esse massacre de civis. É importante dizer que eu não vou entrar aqui no contexto da história do Líbano, né, da história política do Líbano, mas é importante falar que nesse momento, a partir da década de 60, esses campos eles tinham uma autonomia econômica, política e também de segurança das armas. Mas no momento desse massacre, os combatentes palestinos já haviam deixado o Líbano, e é óbvio que eles sabiam disso. O Kapeliuk, ele documenta isso muito bem, é um jornalista judeu de origem ucraniana, nascido em Israel. Ele documenta isso muito bem nesse livro que ele lançou em 1983. Pode passar, por favor. Então, essas cenas, isso tudo vem muito bem comprovado nesse livro. Coisas que a gente está muito vivo hoje, né? Pode passar, por favor. Então, foram cerca de 1.500 falangistas, 3.500 pessoas assassinadas, civis. Hoje elas já estão nomeadas, apesar de alguns corpos não terem sido encontrados, eles já estão todos nomeados. Eram cerca de 20.000 residentes nos campos, 40 horas ininterruptas, requintes de crueldade extremas. Na época, eles chocaram, eles foram muito divulgados. 1/4 desses assassinados eram libaneses. Pode passar, por favor. Aqui, então, só mais recente, algumas fotos do campo, só para a gente ter noção da precariedade, né, que se tornou. Pode passar, por favor. Essa é uma caixa d'água, a chave da água. Era 2016, 2 horas de água, 5 litros por família. E a situação em 2016, quando eu tirei essa foto, já era bastante precária. 2023 já não tinha água, era muito mais precária. E agora, a gente pode imaginar. Pode passar, por favor. Só para ambientar, pode passar, por favor. Coisas que a gente, de certa forma, são comuns em outros lugares do mundo também, né? Pode passar, por favor. Aqui é a única escola, até hoje, são cerca de 24.000 habitantes, é a única escola elementar. Tá. Pode passar, por favor. Então, e aqui o museu. O Dr. Hatib, ele cria esse museu em 2004, ele aberto em 2005, essa como uma estratégia educativa para contar essa história sobre a revolta, palavras dele, de ver a cultura árabe e palestina sendo mostrada, renomeada e vinculada aos israelenses. Então, assim, com o intuito de contar a verdade aos estrangeiros, aos locais também, e a qualquer pessoa interessada em conhecer o outro lado da história. Pode passar, por favor. Esses objetos, alguns ele comprou, mas grande parte desses objetos foram doados para esse museu. Vocês podem ver, né, a precariedade do lugar. Pode passar, por favor. Eles estão assim, organizados por famílias de objetos, né? Eles não estão catalogados, mas o Dr. Hatib conhece a história de cada um deles, as músicas por trás dos objetos, as pessoas, as famílias que deram esses objetos. E ele guarda também uma arma que foi usada
durante o massacre. Pode passar, por favor. Pode passar. Tem também esse intuito de ser esse lugar do encontro, o lugar da reflexão, que garante essa característica científica do museu. E, nas palavras dele, se esses objetos vieram da Palestina, como pode a Palestina ter sido uma terra vazia para um povo sem terra? Se eles precisaram expulsar as pessoas, a terra não estava vazia. Contra quem eles lutam, afinal? Né? É isso. Muito obrigada. E as referências à paz. Agora vamos para a última apresentação, que é da Lissa Marquezine dos Santos. Deixa eu abrir aqui. O impactos socioeconômicos da Nakba, os campos de refugiados na Cisjordânia. Obrigada, Paula. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui de volta no árabe. Eu fiz graduação em árabe, na verdade, não terminei a graduação em árabe, mas eu era do árabe uns anos atrás. Esse ano volto para o mestrado na História Econômica, sob orientação da professora Arlene. Essa é a minha pesquisa. Ainda é uma pesquisa bem inicial. Eu entrei esse ano, então eu vou apresentar o meu projeto que eu pretendo fazer e o que eu tenho feito até então. Pode passar, Paula, por favor. Nós vamos falar sobre refugiados e eu queria primeiro fazer um pequeno panorama da expulsão dos palestinos nas fases iniciais da Nakba. E eu falo fases iniciais porque eu entendo a Nakba também, como a colega falou, como processo contínuo, que segue até hoje, inclusive. É impossível, acho que, considerar a Nakba só como 48, ainda mais vendo o que está acontecendo hoje. Então, Ilan Pappé divide essa expulsão entre 47 e 49 em 3 etapas. A primeira etapa da expulsão se deu logo após a votação da partilha na ONU, quando os ataques sionistas eram bem aleatórios, causou um êxodo de 75 mil palestinos. A segunda etapa, com a implantação do Plano Dalet a partir de 10 de março, na primavera de 1948, quando os ataques começaram a ser mais organizados, com diretrizes, e causou a expulsão de mais de 250 mil palestinos. E após 15 de maio, que é conhecido como Dia da Nakba, 14 de maio, a fundação de Israel, e esse período de guerra árabe-israelense, quando alguns países árabes mandaram seus exércitos para dar suporte aos palestinos, o restante dos expulsos, que ficam mais ou menos em volta de 500 mil, mas são números que variam de autor para autor. Até 1949, quando chegaram os armistícios entre Israel e os países árabes vizinhos. Pode passar, por favor. Pode passar, vou passar esse que eu falaria sobre Nakba contínua, mas é pouquinho tempo, então já falei. Ao todo, então, foram entre 750 mil a 900 mil palestinos expulsos, o que representava pelo menos mais da metade da população da época. É importante reforçar que, acho que foi o Gabriel que falou, ou a Isabela, não lembro, mas uma população muito fixada à terra, muitos camponeses. Então, essa expulsão não só representou uma expulsão física, mas afetou o trabalho e a renda dessas pessoas que viraram refugiados. Pode passar, por favor. Então, quem eram esses refugiados? Pode passar. É isso. Eu uso a divisão do professor Michael Fischbach, que ele vai dividir esse êxodo, esses palestinos que viraram refugiados, em 2 categorias. A primeira categoria são os refugiados palestinos de classe média e alta. Eles viviam em cidades grandes ou vilarejos, mas em áreas de população principalmente mista ou próximas de comunidades judaicas. Isso de 47, né? Antes de 47. E eles foram os primeiros a partir, no início do êxodo, quando a violência começou a escalonar. Todos achavam, ou a maioria achava, que seria uma saída temporária, que eles voltariam após o final da guerra, e eles migraram principalmente para cidades grandes árabes, como Cairo e Beirute. Deixaram para trás suas casas luxuosas, com móveis caros, bens de consumo,
negócios, então muitas lojas foram fechadas nesse período, o que afeta quem ficou, né, porque não tinham mais lojas, comércio começou a ser fechado, porque as elites saíram, mas deixaram fábricas, deixaram máquinas, armazéns, plantações, pomares e ativos financeiros, né, contas bancárias, títulos bancários. Enfim, pode passar, por favor. E a segunda categoria são os refugiados palestinos de vilarejos do interior, que são os que não são de classe média e classe alta, né, ou seja, os pobres, fugiram em uma situação muito mais calamitosa, quando, principalmente após a implantação do Plano Dalet, quando os massacres já estavam ocorrendo. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho doente, então dá uma respirada aqui. Então, quando os ataques começaram a ser mais organizados, mais violentos, mais atrocidades contra civis, e em áreas que não estavam determinadas no plano de partilha da ONU para ser Israel. Então, pegam também aquelas regiões de Alid, Hamla, enfim, a parte que foi além do que estava no plano. Esses são os que eu estudo, que são os que foram para campos de refugiados, né, porque eles não tinham famílias ricas que poderiam apoiar eles em outros lugares, então eles acabaram indo para campos de refugiados. Eles deixaram para trás também suas casas, fazendas, animais, equipamentos agrícolas também, equipamento de irrigação, mas não tinham contas bancárias em sua maioria. Alguns deixaram dinheiro enterrado no chão de suas propriedades e nunca conseguiram voltar para reaver esse dinheiro. Pode passar. Essa é a referência que eu uso, Fischbach. E aí eu vou ler esse trecho. Ou seja, palestinos urbanos de classe média e alta se mudaram para casas de parentes ou alugaram novas acomodações. Palestinos pobres foram rebaixados aos campos de refugiados. Pode passar. Aí aqui eu trouxe um dado que é com base no censo palestino de 2017. O último censo ele é de 2017, né? São os dados mais recentes que a gente tem da Autoridade Palestina. E ele compara a diferença dos níveis de pobreza e de extrema pobreza entre refugiados e não refugiados. Então, vocês podem ver que não refugiados, 22% de pobreza, e para um refugiado, 39%. E na pobreza extrema também, 12%, não refugiado, 23% de pobreza extrema para os refugiados. É uma diferença considerável. E aqui estou considerando os refugiados registrados e não registrados na UNRWA, mas refugiados em territórios palestinos, né? Então, Gaza, Cisjordânia e Jerusalém, né? Pode passar, por favor. E aí também falar um pouco dos números. Acho que para a gente ter dimensão da quantidade de refugiados, né, que existem hoje, ou existiam em 2017, porque já inflou um pouquinho esses números, mas atualmente os refugiados palestinos em territórios palestinos representam 42%, né? Eu acredito que subiu, tem previsões de que estava perto dos 47%, mas depois do genocídio isso pode ter sido afetado, né? Não tenho esses dados. Considerando Gaza e Cisjordânia, 27% desses refugiados estão na Cisjordânia e 8% dos refugiados da Cisjordânia estão em Tulkarem. Tulkarem é a área que eu pesquiso. Pode passar. Esses laranjinhas são os campos de refugiados oficiais da UNRWA, né, da ONU, da Agência da ONU para Refugiados, na Cisjordânia. Eu pesquiso Tulkarem e Nur Shams, eles estão bem pertinho da borda, ali em cima. São dois campos também, acho que como Sabra e Shatila, que são perto um do outro. Os dois ficam na região de Tulkarem. E são muitos campos de refugiados, como a gente pode ver, né? Gaza eu nem me proponho a cobrir, porque é uma outra realidade, mas também tem muitos campos de refugiados e muito mais gente também. Pode passar, por favor. Como é que eu estou de tempo? Tá. Então, rapidamente, sobre o campo de Tulkarem e o campo de Nur Shams.
campo de Tulkarem foi estabelecido em 1950, com pessoas que vieram dos vilarejos de Haifa, Yafa e Ksaria. Em 1953, que é a primeira vez que a ONU faz um censo nesses campos, tinham mais ou menos 5.500 pessoas, né? Em 2022 já estava acima dos 27 mil. E o campo de Nur Shams, ele é um pouco menor, né, na população. Em 1953 ele tinha 3.500 e em 2022 já subiu mais de 10 mil, né? Ambos abrigam principalmente pessoas da região de Haifa, mas, enfim, pegam outras regiões ali costeiras também. No último slide eu tenho uma foto que dá para ver melhor. Pode passar, por favor. E aí, minha pesquisa, eu pretendo dividir ela, já estou dividindo ela em 2 etapas. É que a segunda etapa eu ainda não consegui fazer, mas, enfim, a primeira etapa é revisão bibliográfica, né, documental. A primeira parte focando na contextualização da sociedade pré-Nakba, do colonialismo israelense e da Nakba em si. Eu divido em eixos que é a história e historiografia da Palestina, identidade de refúgio, refugiado, sociedade palestina, o UNRWA, e a segunda parte sobre impactos socioeconômicos, que eu ainda estou fechando quais que eu vou considerar na pesquisa, mas desemprego, renda, com certeza estarão entre eles. Eu estou definindo isso ainda. E a segunda parte da pesquisa vai ser focada em relatos de história oral, né, metodologia de história oral, que eu pretendo entrevistar de 3 a 5 sobreviventes de 1948 que moram nesses campos de refugiados, para mapear esses impactos socioeconômicos na vida deles, né, na vida da família. Acho que é isso. Eu estou correndo, mas acho que até que está bom o tempo. Eu queria trazer um pouquinho da situação de como mudou, porque após o Tufão Al-Aqsa, né, após 7 de outubro de 2023, porque isso também impacta a minha pesquisa, né? Eu falei que eu pretendo entrevistar pessoas que estão lá, mas o campo de refugiados de Tulkarem, na verdade, o norte da Cisjordânia está sob uma operação que chama Operação Muralha de Ferro, desde o dia 21 de janeiro de 2025, está uma situação bem complicada, mas desde 7 de outubro a Cisjordânia inteira sofre com uma crise econômica muito forte, com ausência de empregos, revogação de vistos para trabalhadores que trabalham em Israel, que a maior parte dos palestinos de campos de refugiados trabalham em Israel, ou trabalhavam, né? Mas fazendo trabalhos braçais, como pintura, garçom, construção civil. Enfim, a fome também está se instaurando em níveis diferentes do que acontece em Gaza, mas ela está presente também na Cisjordânia. Inclusive, no dia 7 de outubro, alguns trabalhadores de Gaza que estavam em Israel trabalhando foram devolvidos para o campo de refugiados de Tulkarem, que estão lá até hoje, porque não conseguem voltar para Gaza. E eles também têm a questão da fome neles, a comunidade ajuda eles com alimentação, mas enfim. E também tem incursões militares muito frequentes que destroem a estrutura do campo, então estrutura de saneamento, estrutura de energia elétrica, enfim, as fotos são parecidas com a que ela trouxe agora há pouco. Muitas prisões arbitrárias, assassinatos, demolições de residências, bombardeios pontuais, que não são aqueles bombardeios como a de Gaza, que é de cima, são bombardeios por drones que visam lugares e explodem lugares pontuais, entre muitas aspas, porque, enfim, muitos civis já morreram nesse processo também. E aí, como eu disse, desde o dia 21 de janeiro, agora está completando quase 100 dias, o norte da Cisjordânia está sob essa Operação Muralha de Ferro, não só na região de Tulkarem, mas na região de Jenin e de Tubas também, né, que é o campo de Fará e o campo de Jenin. 40 mil palestinos já foram desalojados de suas casas, e isso em Tulkarem significa 90% da população dos 2 campos de refugiados de lá, então do campo de Nur Shams e do campo de Tulkarem. Isso afeta a minha pesquisa e eu estou pensando estratégias, né, de como fazer as entrevistas que eu me proponho. Se não houver possibilidade de ir para lá pessoalmente, a ideia é fazer
entrevistas online, que é tranquilo. Acho que é mais ou menos isso. E eu queria fechar com essa passagem do porquê eu quis estudar refugiados palestinos na Cisjordânia ou refugiados palestinos na Palestina. Porque são refugiados palestinos na Palestina, né? Quando uma pessoa é refugiada, normalmente quer dizer que ela saiu do seu país. E no caso dos refugiados palestinos, algumas vezes eles estão no seu próprio país. Em Gaza também acontece isso. Então, a situação dos refugiados palestinos da Cisjordânia é duplamente crítica. Refugiados em sua própria terra vivem encarcerados entre muros e postos de domínio militares controlados pelo exército israelense. Seguem vivendo há cerca de 66 anos, isso já é antigo, né? Já 77, 78, hoje em dia, como apátridas em um contexto social que segue se deteriorando. E é mais ou menos isso. Deixei meu contato e o mapa de onde foram as pessoas que estão atualmente nos campos que eu pesquiso. Não sei se dá para ver as flechinhas em azul, e o campo é a bolinha vermelha, os dois campos, na verdade. Mas é isso. Obrigada, gente. Pessoal, obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigada por terem se atentado ao tempo também. Eu sou meio tirânica mesmo, desculpa. Mas, enfim, mas aí é para todo mundo ter o tempo, né? Enfim, é muito legal ver como os seus trabalhos, obviamente, conversam. E até em termos cronológicos, assim, acho que eles se completam muito bem. Vou fazer algumas perguntas para cada um, assim, bem... A lista? Na próxima, desculpa. Aqui, esse aqui? Isso. Quem quiser, por favor, pode assinar a lista de presença. Pessoal do YouTube também, não sei. Enfim. E aí depois acho que dá para abrir aqui para quem estiver aqui assistindo. Não sei se o pessoal do YouTube também tiver perguntas. A gente abre. Então, vou fazer uma primeira bateria de perguntas para o pessoal, depois a gente abre, tá? Gabriel, muito bom. Eu tinha várias perguntas para fazer, mas vou também tentar me ater ao tempo também. Gabriel, eu queria perguntar... primeiro, assim, eu senti falta de ter um pouco mais de detalhes sobre a edição que você vai trabalhar, né, mesmo de internet e tal. Qual que é o tamanho, né, do diário? E queria saber também como é que você pretende analisar ele em termos teóricos. Acho que você trouxe a bibliografia, mas não dá tempo, né, da gente falar disso. E se você chegou a... Parece que tem algumas partes, pelo menos alguns trechos que você trouxe, são bem parecidos com o Diário da Tristeza Comum. Enfim, queria saber se tem alguma diferença entre esses dois livros, né? Como é que você está trabalhando com isso. Isabela, parabéns também pelo trabalho. Eu achei muito interessante, difícil trabalhar, eu acho, com som, né? Enfim, em geral, eu pelo menos não tenho muito... Eu inclusive, ontem, por coincidência, um vídeo no YouTube de um etnomusicólogo persa falando sobre música orientalista. Então, aí ele mostra lá que a música, que o instrumento armênio, o duduk, que é aquela flauta do clone, que parece uma corda, que aparece tipo, em todas as trilhas sonoras. Então, aí a gente vê aqui como... E ele explica também como a teoria musical... entre aspas, oriental, enfim, árabe, persa, é bem diferente da tradição chamada ocidental. Aí. Queria saber se você trouxe algumas escalas, aí queria saber se você vai trazer isso também no seu trabalho, se você está estudando esse tipo de teoria, e qual que é o
o desafio de você fazer uma pesquisa escrita que vai trabalhar com basicamente som e, não vou falar oralidade, né, mas com a ideia do som mesmo, né? Como é que você, se você já pensou em alguma forma aí tecnológica, enfim, de trazer isso também, né? Porque acho que isso vai ser muito importante para o seu trabalho também, né? Para a gente conseguir fruir ele melhor, dele da melhor forma. Carolina, também parabéns pelo trabalho. Queria saber sobre esse historiador, né? Se você depois vai fazer, se você vai ficar só nesse livro mesmo, que também, enfim, já é bastante complexo, mas se você vai fazer algum tipo de diálogo com outros historiadores também, em relação, assim, ele teve, porque como ele está escrevendo no calor do momento, né, é difícil a gente falar de uma história presente, ainda mais naquela época, né, que muitos desses livros acabam sendo tratados políticos também, né? Então, se você vai fazer um diálogo com esses outros, como ele é lido posteriormente, também pelos próprios contemporâneos. Que lindo esse trabalho da Renata, não conhecia esse museu, então parabéns. Queria saber como é que... Porque você é um museu sobre trauma, né? Sobre um trauma muito grande, e ainda e fiquei preocupada que não tem nada catalogado, assim, eu como historiadora. Porque se ele morre, né? Se o Dr. Mohamed Khatib morre, tipo, toda essa memória teoricamente some junto com ele. Se você ainda mantém diálogo com ele, se tem algum projeto para ter esses registros, ou pelo menos uma gravação com ele contando sobre cada objeto, assim, algum tipo de metodologia, assim, para tentar deixar isso registrado para a posteridade também. Né? Lissa também, muito... achei desafiador o seu trabalho, e é essa a minha questão também que eu vou te perguntar, porque eu imagino que a questão dos dados numéricos ali nessa região, mesmo tendo, enfim, deve ser muito difícil de ter uma confiabilidade muito grande nesses dados estatísticos. Então, queria saber como é que você pretende trabalhar com isso. Esses dados são mais mesmo das organizações da ONU, das ONGs, da própria bibliografia que você está achando, enfim, e como é que você vê essa questão do desafio estatístico aí dos dados? Os dados de hoje e os de antigamente também. Todos os dados ali, acho que não são 100% confiáveis, eu imagino, né? Deve ter muita dificuldade ali de fazer esse tipo de levantamento. Vou começar, né, a responder. Então, Paulo, da questão da bibliografia, isso eu coloquei lá, mas é aquilo, não tem muito tempo, né, para falar os 15 minutos. E da questão, assim, da análise de literatura, o que tem me ajudado muito é um livro que eu li, a edição é do ano passado, que é do Júlio Pimentel Pinto, que é sobre literatura e história, como ficção constrói experiência, e particularmente ele tem 2 capítulos em que ele faz uma análise direta sobre diários, né? Então, eu tenho baseado muito nele, eu tenho lido muitas coisas também sobre trabalho de memória contínuo também, né? Eu gosto bastante da Beatriz Sarlo, eu gosto do conceito de pós-memória, e eu acho que conversa muito também. Assim, eu tenho usado também o Ginsburg, eu gosto do trabalho dele com literatura, eu acho que conversa nesse sentido. E sobre a edição em si, a edição são 8 capítulos, tem em torno de 20 páginas, assim, dependendo, é bem curtinho, né? Eu acho que tem uma relação, sim, com o Diário de Tristeza Comum, porque eles são muito próximos na publicação. O Diário de Tristeza Sem País foi publicado em 71, e o da Tristeza Comum, se eu me lembro bem, é 73 a publicação original. Então, eu acho que ele estava trabalhando com temas muito semelhantes, estava muito na cabeça dele aquilo, e eu vejo também uma relação muito forte com o Memória para o Esquecimento. Tem esse mesmo trabalho de tratado do cotidiano, tem esse mesmo trabalho de reforçar a situação do Palestina naquela situação. No caso, do Memória para o Esquecimento,
é mais fechado, né, no período, é o período ali do cerco de Beirute, então ele fala de forma mais direta. Então, assim, eu vejo que tem uma comparação bem clara. Eu vou buscar na dissertação trabalhar, assim, não necessariamente uma análise comparada, mas relacionar. Porque o meu trabalho nesse momento é com esses diários. Eu vejo também em relação com outros trabalhos de diários escritos durante cárcere, assim, no geral, né, Memórias do Cárcere, Diários do Cárcere também. Então, nesse momento, assim, eu penso em relacionar e talvez no futuro relacionar e estudar mais também, principalmente memória e esquecimento, que eu acho que é uma relação mais direta, necessariamente, do que o próprio diário de uma certeza comum. Acho que é isso. Então, obrigada pela pergunta. E realmente é um grande desafio, como uma reflexão inicial, né? A gente pensar a palavra para falar sobre som. E tem uma questão também dentro da pesquisa antropológica, que é a questão do anonimato, né, da ética de responsabilidade do pesquisador. Então, eu optei por não utilizar o audiovisual para mostrar esses músicos, porque a gente está lidando com trajetórias, eles estão confidenciando para a gente coisas que você não pode, né, experiências de trauma, de tortura, de prisão, e a gente não pode, né, mostrar o rosto de uma pessoa, tem que ter essa responsabilidade. Então, uma das saídas que eu encontrei foi essa dos arquivos sonoros, né? Então, as gravações, que o som também possibilita isso, né? A gravação sem o rosto, né? Mas esses verbetes sonoros que explicam um pouco, né? Essas peças de Taksim, essas peças de Mawal que eles vão fazendo. E realmente as escalas e, né, os makamats e a teoria da música árabe é um conhecimento muito profundo. Então, às vezes, eu até fico um pouco, né, assim, ansiosa e eles falam, calma, é difícil mesmo. Às vezes, para a gente entender qual escala de uma música árabe, é anos para você. Isso é bayat, isso é nahawand, é complicado mesmo. Né? Mas eu tenho a sorte de ter um dos interlocutores, que é o Numan, que é um professor muito paciente. Então, ele me ensina muito a fazer esse exercício de escuta, né? Porque eu acho que, no final, a pesquisa ela é isso, é um exercício de escuta das histórias, das memórias, das teorias, né? Então, é basicamente sentar e escutar com eles, entender que escuta é essa, que teoria é essa que eles estão mobilizando para falar dos sentimentos. Porque também o mestrado ele tem um período muito curto, né? Para a gente poder trabalhar com tudo isso. Mas foram mais ou menos essas as saídas que eu encontrei. Comentário do seu trabalho também, que eu lembro que quando eu fiz um curso no ICARAB online, na pandemia, teve uma das aulas que era sobre essa medicina tradicional árabe, o TIB, e uma das partes da medicina tradicional, talvez fosse interessante você buscar isso, era da musicoterapia, que tinha nos hospitais lá no século XI, XII, enfim, isso já tinha, e realmente essa coisa das escalas com sentimento é uma teoria assim de séculos atrás, então talvez fosse interessante também você dar uma buscada nisso. Depois eu acho o nome da professora que deu a aula para você entrar em contato, que eu acho que seria interessante também. Bom, obrigada, Paula, pela pergunta. Então, sobre a questão do diálogo com outros autores, acho que faz parte um pouco dessa minha investigação, né? Então, eu fiz, digamos, um mergulho nesse trabalho específico do Zuraik, mas também com o interesse de pensar esse universo mais amplo da escrita da história palestina, né? Então, tentando mapear também como diferentes autores ou diferentes intelectuais, né, que eu estou colocando aí nesse contexto do século XX, pensaram esse processo de 1948 e como utilizaram a terminologia, né, usaram a Nakba para consolidar, né, esse entendimento dessa transformação muito radical, né, da Palestina e dos palestinos através da Nakba, né. Tem um trabalho bastante importante nesse sentido, que é da Anahid Al-Hardan, é um trabalho de 2015,
em que ela faz um diálogo com autores contemporâneos ao Zuraic, né? São trabalhos que eu ainda, né, não tive acesso direto, né, à produção, mas justamente mostrando, né, autores que vão publicar em 1949 ou ao longo da década de 50, que vão então também se propor a pensar a catástrofe palestina utilizando o termo Nakba, né? Acho que tem outro ponto também, né? O Zuraic também vai ter produções posteriores, né? Que também, depois de 67, o Zuraic vai escrever também, né? Para pensar a Nakba uma vez mais, né? Se referindo ao processo da Nakza, né? O processo de 67. E acho que também tem um outro objetivo, digamos assim, dentro dessa minha reflexão, que é pensar os autores mais recentes, né, e como há elementos de aproximação e distanciamento da forma como ver a Nakba, né, ou da forma como olhar essa história palestina, né? Claro que justamente entendendo que são contextos diferentes e compreendendo como foi produzida ou da forma que foi produzida a obra do Zuraic em 48, né? Então, acho que a gente também, digamos, situando esse panorama mais amplo para uma historiografia mais recente também. Obrigada pela pergunta, pelas perguntas. Bom, primeiro, é um museu do trauma, né? Obviamente ele fala do trauma, mas é um museu que está mais apontado para a vida, para a história dos objetos, para os modos de vida dos palestinos, deles. Então, assim, essa ideia... Isso é uma pergunta até que sempre me fazem, né? Porque se eu não estaria mais contextualizado como uma... Mas não, é uma aposta na vida, sabe? Comprovar aquela vida e mostrar o modo de vida. É o museu do encontro, o lugar palestino do encontro, né? Tomando chá, café, comendo, jogando xadrez. Agora, obviamente, se ele morre, eu penso nisso todos os dias, essa memória de alguma forma morre. Assim, eu penso nisso todos os dias, eu sempre falo com eles. Ele está doente agora, o Dr. Hatib, e ele não está podendo nem ir ao museu. O museu está fechado porque ele está com problema de pulmão, e aí aquele mofo... A situação do campo é muito mais precária, já não são mais só palestinos ali, são pobres do mundo inteiro, do mundo, Bangladesh, da Ásia, da África. Então, assim, a minha ideia era voltar, né, já mais amparada cientificamente, para iniciar algo mais profundo, mas, diante da situação agora, realmente, eu não sei se vai ser possível. Eu espero que outras pesquisas surjam, né, que as pessoas se interessem em tentar manter, né, essa memória ali. É isso. Obrigada também pela pergunta. Sobre dados. Dados anteriores à criação de Israel, eu uso documentos do mandato britânico. São documentos coloniais, né? Mas é o que tem. Então, acaba lidando com isso. Dos dados mais recentes, a partir dos acordos de Oslo, foi fundado, então, com a Autoridade Palestina, o Palestinian Central Bureau of Statistics, que é um órgão que é quem faz o censo, por exemplo, né? Os estudos que eu mostrei. E eles têm desde os anos 90, acho que final do 90, 2000, e daí tem esses dados mais recentes, 2017. Tem dados mais recentes, mas o último censo é de 2017. Mas tem alguns dados alguns estudos mais recentes até de 2023. 24 ainda não tinha quando eu vi da última vez. Na verdade, até tinha, mas quando eu fui baixar o PDF, estava corrompido o arquivo. Eu mandei e-mail para eles, eles falaram que iam corrigir. E também tem, claro, dados da ONU, né? Então, o NURWA, o UN OCHA, né? E do Badil, que é também quem eu usei
para falar dos 750 mil a 900 mil expulsos, né, em 48, que é o Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights. Uma organização que está em Ramallah, específica para essas questões. Claro que quando mais recente, assim, de janeiro para cá, com a situação mais calamitosa, é mais complicado, mas a ONU solta a cada 15 dias boletim, né, tanto de Gaza quanto da Cisjordânia, está sempre atualizando. Fora isso, eu morei em 2013 em Tulkarem, então também por isso que eu escolhi essa região. Tenho alguns contatos lá e alguns desses contatos que vão me apresentar as pessoas que eu pretendo entrevistar. E não sei se eu respondi, acho que sim. Obrigada. Sim, obrigada, gente. Queria saber se alguém aqui tem perguntas, então vamos lá. Obrigado, parabéns às apresentadoras e ao apresentador. Eu queria fazer um comentário sobre a apresentação do Gabriel. Na verdade, algo mais geral, né? Essa oposição entre árabe e judeu que você mobiliza na sua apresentação e que é uma oposição operante atualmente, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala dela para não naturalizar, porque essa é uma oposição criada pelo sionismo, criada pelo colonialismo. Não existe essa oposição entre um falante de árabe e alguém que tem a confissão judaica, né? Essas categorias se tornam opostas no momento em que há essa vontade de distinguir a população palestina nativa e a população judia de origem extra-palestina. E é isso, é um apelo, na verdade, para todo mundo, para a gente não naturalizar essa oposição, até por respeito aos milhões de judeus árabes, e respeito ao trabalho de acadêmicos como Ela Shohat, Abish Laim e tal, que mostram já há tanto tempo que... então, toda vez que a gente for introduzir essa oposição, é bom desnaturalizar ela um pouco. Quanto a... Só comentários bem pequenos quanto à apresentação da Isabela. Quando você disse, eu nunca conheci um árabe que não gostasse de Feiruz, eu conheço muitos, especialmente no Líbano, aliás, que detestam justamente pelo papel que ela tem ali no apagamento das tensões, né, da criação de uma narrativa nacionalista e tal. Acho que foi algo bem, você falou bem en passant, mas que, para mim, é interessante até para a sua pesquisa, para você ver que não tem, que a música, o som também evoca imagens diferentes e sentimentos diferentes nas pessoas. E também o seu uso a sua tradução do Oud como alaúde, eu não sei se eu veria se de fato há uma correspondência exata. Eu acho que tem claro que a palavra alaúde vem de Oud, mas eu acho que tem alguma coisa técnica de música que faz que sejam diferentes. Não sei, eu veria. E por último, só um comentário sobre a apresentação da Lisa. Eu acho que é muito interessante que a gente comece no Brasil a ter uma análise mais de economia política sobre a Nakba e sobre a Palestina, né? Então, é muito dominado sobre a geopolítica, etc. E ter uma análise mais profunda que traga em questão a classe e tal, é muito salutar. Mas eu vi que você pretende fazer uma apresentação um pouco do pré-Nakba, né? Eu daria bastante ênfase às compras, né, as vendas de terras por senhores, um sistema que era descrito muito como feudalismo e tal, mesmo que isso seja problemático usar o termo feudalismo em contextos extra-europeus. Mas, enfim, a maior venda de terra né, para a agência judaica foi da família Sursur, que é uma família libanesa. Hoje em dia tem um museu lindo lá, né, em Beirute, mas que participou ativamente, né, essa colaboração das classes altas, muitas vezes não palestinas, mas árabes, no processo de venda de terras palestinas à colonização sionista, foi muito importante. Só para atentar isso. E também eu recomendaria o livro que acabou de sair, do Mohamed El-Kurd, que não é acadêmico, mas ele tem mas é muito bom para pensar essa questão de classe, né, como ela também
molda a própria humanização dos palestinos, né? Essa humanização modular, que depende de vários fatores, né? E ele fala muito de classe. E o livro se chama Perfect Victims and the Politics of Appeal. Só isso, obrigado. Começar a responder, né? Obrigado pela pergunta. Que assim, eu concordo que precisa fazer essa contextualização. Inclusive, quando eu apresentei, eu mencionei, né, do MAC, que é exatamente um movimento que ia contra essa divisão sionista arbitrária, né? Porque no trabalho da Wish, ele enfatiza muito o sionismo. Ele não fala tanto assim de judeus e essa diferenciação entre judeu e árabe, ou judeu e palestino, mas ele fala muito do sionismo. Ele fala, a briga dele e a questão dele é com o sionismo. Eu entendo, eu concordo assim que é uma coisa que precisa ser contextualizada sempre, porque senão só fica, a gente pode cair naquele papo, né, de o conflito milenar entre árabes e judeus, etc., sendo que a gente sabe que não é verdade, né, que é uma construção do sionismo, uma construção recente, né, que muito do que a gente vê também da Nakba e muito que eu vejo na minha pesquisa também é esse esforço do sionismo de separar, né, porque você tem a defesa do trabalho judeu, a defesa de você só fazer seu trabalho com outra pessoa judia, de só contratar judeus, de expulsar a população árabe do meio econômico, da construção econômica do Estado de Israel, para impossibilitar realmente que houvesse uma integração real. Né, você tem os movimentos operários, que eram movimentos conjuntos, até o momento que sindicatos sionistas se recusaram a aceitar trabalhadores árabes juntos deles. Né, então, eu concordo, é importante enfatizar que essa distinção foi estabelecida pelo sionismo para realmente facilitar uma dominação e a expulsão de uma população. Né, e eu acho que eu tomo cuidado, né, falar isso, mas sempre bom apontar. Obrigado. Agradecer ao comentário, eu acho interessante, né, porque mostra uma nuance realmente de que música e som sempre está conectado a questões políticas e contextuais. Obrigada. É interessante lembrar da venda de terras aos sionistas, com certeza. Também eu lembrei que as terras onde está hoje em dia o campo de Tulkarm e o campo de Nur Shams, de refugiados, são de uma família da elite palestina, que está alugada para a ONU por 100 anos, há 80 e tantos anos. Né? Daqui a pouco tem que se renovar esse aluguel por mais 100 anos, porque, enfim, são 5 gerações. Mas é uma boa lembrança, obrigada. Também agradeço a dica do livro do Mohamed Al-Kurdi, está na minha lista, pretendo ler até o meio do ano, inclusive, porque já ouvi falar muito bem desse livro. Obrigada. Alguém mais tem perguntas? Não? Então, acho que a gente pode encerrar. Só queria saber como é que tem o sorteio, né? Da revista Tirás. Que bonito. Eu não tô também.
Quem? Silvia Tibbs. Então, gente, acho que demos aí o início aí do primeiro encontro de estudos árabes em diálogos. Essa foi a primeira mesa. À tarde tem mais e tem a semana inteira também. Obrigada pela presença.